Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. João 20, versículo 1 até o versículo 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Oremos, irmãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida. Quero te pedir agora que o Senhor me ajude, Senhor, a expor a Tua palavra. Pedir ao Pai que o Teu Espírito Santo dê entendimento, Pai, a cada um desses meus irmãos e irmãs, Pai, que ouvem agora esta mensagem, esta exposição bíblica, para que a Tua palavra chegue não somente aos seus ouvidos, mas também aos seus corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós celebramos a morte do Senhor Jesus Cristo na ceia. Na ceia, o pão, ele representa o corpo pregado na cruz. O cálice, ele representa o sangue derramado por nós também naquela cruz. Jesus Cristo, pouco antes de morrer, ele bradou na cruz: está consumado. Ou seja, toda a nossa dívida do nosso pecado, ele pagou naquela cruz. Deus, o Pai, colocou sobre Jesus todo o peso do nosso pecado e todo o castigo do nosso pecado caiu sobre ele. Jesus, ele sofreu o inferno naquela cruz no nosso lugar. Mas percebam uma coisa, meus irmãos, quando Jesus disse está consumado ali na cruz, não significava que ao morrer tudo estaria terminado. Na morte de Jesus, Jesus terminou os seus sofrimentos. Ele foi sepultado. Nós vimos no domingo passado, que o corpo de Jesus foi tomado por dois discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, e sepultaram a Jesus, terminando ali então a sua humilhação. Mas, meus irmãos, quando Jesus ele se levanta dos mortos, quando ele ressuscita, começa aquilo que nós chamamos de estado de exaltação. Jesus agora não tem mais a morte sobre ele. Na cruz, Jesus ele venceu o nosso pecado, mas ao ressuscitar, ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte. E de fato, meus irmãos, não existe coisa pior que a morte, A morte é a consequência do pecado. Você vai se lembrar que quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, Deus disse ao homem que o dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então a morte ela é consequência do pecado. Existe morte no mundo porque existe pecado no mundo. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado na cruz e Jesus venceu a morte saindo do sepulcro. E queridos irmãos, isso é maravilhoso porque nós celebramos, nós adoramos um Deus vivo.
Um Deus que não ficou morto no madeiro e muito menos no sepulcro. Um Deus cujo corpo, igual ao nosso, um corpo de carne e osso, o seu corpo ele não viu corrupção. O corpo de Jesus ele não apodreceu no sepulcro, ele não foi decomposto no sepulcro, mas ele ressuscitou. E da forma como ele ressuscitou, conforme nós vimos lá no texto de 1 Coríntios 15, um dia nós vamos ressuscitar também. E, irmãos, quando nós olhamos aqui para João 20, esse breve relato da ressurreição de Jesus, nós podemos tirar aqui, nesse momento, duas lições preciosas para as nossas vidas, a respeito da ressurreição de Jesus. E a primeira delas é que a ressurreição de Jesus é o início de uma nova criação. Volta os seus olhos para João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Uma nova criação, ela começa com Jesus Cristo. Os irmãos vão se lembrar que Deus ele começa a criar todas as coisas quando? No primeiro dia. No primeiro dia, diz lá muito bem, houve tarde de manhã, o primeiro dia, Deus começa a criar. E aqui, meus irmãos, no primeiro dia da semana, João ele tem a preocupação de dar esse detalhe, no primeiro dia da semana, também começa uma nova criação. Por quê? Porque você se lembra que com o pecado, toda a criação, todas as coisas foram afetadas pelo pecado. O apóstolo Paulo fala, lá em Romanos capítulo 8, que a criação ela geme e suporta angústias até agora. Então você percebe que a natureza, ela sofre, os animais eles sofrem por causa do quê? Por causa do nosso pecado. O homem sofre, o homem ele envelhece, ele fica doente, ele sofre por causa do quê? Do pecado. E finalmente, homem morre, animais morrem, plantas morrem. Por quê? Por causa do pecado. Agora, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele é o primeiro. Ele é o primeiro da nova criação. Nós lemos, meus irmãos, na palavra de Deus que Jesus Cristo ele é as primícias, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é a primícia do quê? Da nova criação. Nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, aqui no verso 23, 1 Coríntios 15, 23, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, meus irmãos, Jesus foi o primeiro a sair da morte. Todas as pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia morreram novamente. Todas as pessoas que ressuscitaram, que foram ressuscitadas na Bíblia, elas depois morreram. Jesus não. Jesus ele ressuscitou e permanece vivo eternamente. E quando ele voltar, meus irmãos, ele vai ressuscitar e ressuscitar os seus filhos, as suas ovelhas, a sua igreja, o seu povo, com um corpo semelhante ao dele. Um corpo incorruptível, um corpo que não tem mais enfermidade, um corpo que não tem mais os efeitos do pecado. Toda a criação que você enxerga, toda a natureza que você enxerga, os animais, eles vão ser recriados. Haverá um novo céu, uma nova terra, um novo lugar para nós vivermos. Essa terra ela vai ser refeita. E Jesus é o primeiro. E ele ressuscita, queridos irmãos, no primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana, não é verdade? Quando você olha para o calendário, você vê que sempre o primeiro dia da semana cai hoje. E como que se chama o primeiro dia da semana na nossa língua portuguesa? Nós chamamos de domingo. Você sabe o que significa a palavra domingo? Domingo significa dia do Senhor. Dia do Senhor. Isso porque, meus irmãos, o primeiro dia da semana é o dia em que o Senhor ressuscitou e é o dia em que nós cultuamos ao Senhor. É o dia de culto. Se você pegar a sua Bíblia e for lá em Levítico 23, Levítico 23, versos
9 até o 12, olha lá, o que diz? Disse mais o Senhor a Moisés: fala os filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a vossa messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Agora olha lá, versículo 12. No dia imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? É o primeiro dia da semana. É o dia que vem depois do sábado. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que o moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Perceba, meus irmãos, o que acontecia? O que são primícias? Nós lemos lá em 1 Coríntios 15 que Cristo é as primícias. Primícia era o seguinte: o povo de Israel plantava a lavoura, cevada, trigo, assim como aqui, né? Muitos dos irmãos já trabalharam em lavoura ou ainda trabalham, lavoura de tomate. E a primeira colheita eram as primícias, era o que vinha primeiro. A primeira colheita, o que o povo hebreu fazia? A primeira colheita eles levavam em oferta a Deus ao sacerdote. E a oferta é o quê? É um ato de culto. Então, meus irmãos, era nesse momento em que o povo cultuava a Deus, dando a Deus o melhor, dando a Deus aquilo de melhor que eles possuíam. E, queridos irmãos, é maravilhoso isso, porque hoje nós também celebramos, nós louvamos a Deus no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Você vai se lembrar que quando Deus criou todas as coisas, no primeiro dia o que Ele criou? A luz, lembra? Haja luz e houve luz. Haviam trevas sobre a terra. A morte, ela é representada pelas trevas. Com a ressurreição de Cristo veio a luz. E por que nós estamos aqui hoje? Porque a luz do mundo nos alcançou. Você e eu vivíamos nas trevas, você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós temos a luz de Cristo. Nós fomos ressuscitados da morte espiritual. Nós nascemos de novo. E, queridos irmãos, é por isso que a gente celebra ao Senhor no primeiro dia da semana. Lá em Atos capítulo 20, nós vamos ver que no primeiro dia da semana eles participavam de sacramentos e também eles ouviam a palavra. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vai lá em Atos 20, você vai ver isso. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão e que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. O que aconteceu no primeiro dia da semana? A igreja se reuniu, para quê? Para partir o pão. É o dia em que celebramos sacramentos, a Santa Ceia, batismo. E o que aconteceu também? Paulo exortava com um discurso, com uma pregação. Faz parte do culto, né? Ouvir a palavra de Deus. Você vai lá para 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. No primeiro dia da semana, eles faziam os cultos. E o que eles faziam nos cultos? A coleta. Vejam, irmãos, elementos do culto. Sacramentos, pregação da palavra, ofertas, dízimos, tudo que faz parte do culto. E quando que ocorria? No primeiro dia da semana. Cristo, meus irmãos, ressuscitou neste dia porque este dia é o dia reservado para a igreja se reunir e cultuar a Ele. É o dia do Senhor. Talvez você possa dizer o seguinte: mas pastor, todos os dias são do Senhor.
Isso é verdade. Todas as coisas pertencem a Deus. Mas Deus, Ele santificou esse dia. Por que esse dia é um dia santo? O que significa santo? É um dia separado por Deus. É o dia que você e eu paramos todas as outras nossas atividades e reservamos esse dia para quê? Para a gente se reunir como corpo de Cristo num só lugar, no nosso caso, no nosso templo, para prestar culto a Ele. Não foi ruim ficar em casa nesses 4 meses de quarentena? A gente fazia o culto doméstico. E a gente tem que continuar fazendo. Você tem que continuar na sua casa, com a sua família, lendo a palavra de Deus, orando e cantando louvores. Mas no domingo é diferente. O domingo você sai de casa e você vem até um lugar onde outros irmãos também vêm. Eles se juntam, eles cantam juntos, eles entregam as suas ofertas e os seus dízimos, eles participam da ceia, são batizados e ouvem a palavra. Porque no primeiro dia da semana, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Por isso, irmãos, é uma coisa que vários não gostam de ouvir, mas é necessário falar. Aqueles que podem vir à igreja, podem vir ao culto no dia do Senhor e não vêm, estão em pecado. Eles têm condições de vir, mas ficam fazendo outras coisas, cuidando da casa, estudando, trabalhando. Irmãos, esse dia foi reservado para o Senhor. É interessante que as pessoas fazem tantas coisas no domingo, né? Dormem até tarde, trabalham para ganhar mais dinheiro. Eu não posso, eu tenho que trabalhar domingo, porque se eu não trabalhar domingo não vai dar para pagar as contas. Você esquece que quem sustenta é Deus. Você se lembra que havia um dia, que era o 7º no Antigo Testamento, em que Deus não mandava o maná. Deus sustentava eles de um dia até o outro, ou seja, do primeiro até o 6º dia, com o maná. Mas o dia do descanso tinha que ser guardado, porque era santo. Hoje, o nosso dia do descanso é o domingo. Ele é o dia santo. Por que ele é diferente dos outros dias? Ele é diferente dos outros dias porque Deus separou esse dia para a gente se juntar e a gente adorar o Deus que vive, que saiu do sepulcro nesse primeiro dia. Segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos nesse texto que a ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa fé. Olha lá, volta para João 20, versículo 1. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O que Maria Madalena foi fazer no sepulcro de madrugada? João, o apóstolo João, não nos conta. Mas se você for, por exemplo, em Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, então Maria Madalena tinha a companhia de outras mulheres, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Quando você vai até Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz aqui que passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Maria Madalena e as outras mulheres, elas esperavam chegar no túmulo e encontrarem Jesus morto. Elas não criam ainda naquilo que Jesus já tinha falado várias vezes, que ele ia ressuscitar no 3º dia, depois da sua morte. Então elas foram para o sepulcro achando que Cristo estaria morto ali. Irmãos, isso é triste porque muitas pessoas ainda pensam que Jesus está morto. Outras sabem que ele está vivo, mas vivem como se ele estivesse morto, como se ele não existisse. Existe uma coisa chamada ateísmo prático. O que é isso? O que é o ateu? Ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus, que pensa que Deus não existe. Agora, o ateu prático, ele é pior. Por quê? O ateu prático é aquela pessoa que sabe que Deus existe, mas vive como se ele não existisse.
Existem muitos membros de igreja que são ateus práticos. Por quê? Porque eles vêm na igreja, eles cultuam a Deus, mas a sua vida durante a semana, eles vivem como um ímpio. Eles pensam que Deus não está olhando o que eles estão fazendo. Eles pensam que eles não devem nenhum tipo de satisfação ou obediência a Deus. Isso é o ateísmo prático. Eles acham que Deus está morto. Maria Madalena foi ao sepulcro pensando que Jesus estava morto ainda. Só que, na verdade, quando ela chega lá, o que ela dá de cara? Ela vê a pedra removida. É interessante que lá em Marcos, novamente, Marcos 16, no versículo 3, Maria Madalena e as outras mulheres, Marcos 16, 3, diz que elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas sabiam que havia uma pedra muito grande fechando o túmulo. O túmulo era como se fosse uma caverna, né? Não era debaixo da terra, era como se fosse um tipo de caverna, e havia uma pedra muito grande que fechava a entrada do túmulo. E eram mulheres, 3, 4 mulheres. Como é que elas iam empurrar aquela pedra para entrar lá e colocar aqueles perfumes no corpo de Jesus? E você vai se lembrar que, a gente viu isso no domingo passado, José de Arimateia e Nicodemos já tinham feito isso, elas não precisavam fazer mais. Era um costume que eles tinham de colocar aromas, perfumes no corpo de uma pessoa morta. Então, elas foram até o sepulcro pensando que Jesus continuava morto. Elas não criam que Jesus iria ressuscitar, como ele havia dito. Mas quando elas chegam lá, elas veem, Maria, no caso aqui que João fala, né? Maria Madalena vê que o sepulcro estava vazio. Versículo 2 de João 20. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. É incrível, meus irmãos, a incredulidade aqui de Maria Madalena. Ao invés de ela pensar que Jesus havia ressuscitado, o que ela pensa? Que tinham roubado o corpo de Jesus. Que tinham furtado o corpo de Jesus. Aí você pode talvez pensar, mas que absurdo, como assim roubar um corpo? Quem vai querer roubar um corpo? Acontece, meus irmãos, que naquela época era comum. Era muito comum o furto de corpos dos sepulcros. E por que as pessoas roubavam corpos dos sepulcros? Porque os corpos, eles eram enrolados em lençóis de linho. A gente vê aqui, né, no versículo 5, né, lençóis de linho. O linho era muito caro, até hoje linho não é um tecido barato. Então eles roubavam os corpos para tirar aqueles lençóis que envolviam os corpos e vender aquilo lá, que era caro, e também para tirar os aromas, as especiarias, os perfumes. Você lembra no domingo passado que Nicodemos ele levou uma grande quantidade, ele levou 100 libras. Lembra que eu falei? Era mais ou menos 40 quilos de aloés e mirra, que eram perfumes. E aquilo era muito caro. Então Maria Madalena pensou que tinham roubado o corpo de Jesus. Só que tem um porém. Se você continuar a leitura, aqui em João 20, diz que quando Pedro e João chegou primeiro que Pedro, né? E João, no versículo 5, ele abaixou e viu os lençóis de linho. Espera aí. As pessoas roubavam corpos por causa do linho, não por causa do corpo. Eles roubavam o corpo, tiravam o lençol de linho para vender, tiravam as especiarias, os perfumes para vender. E o que eles faziam com o corpo? Eles abandonavam em algum lugar, eles jogavam, davam para os animais comerem. Acontece que o linho estava lá. Os lençóis de linho estavam lá. Como é que vão roubar e deixar o lençol, que era o valioso para o ladrão? Pedro, então, ele chega no versículo 6 e ele entra no sepulcro. Ele também vê os lençóis. No versículo 7, diz que Pedro ele viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Os lençóis, meus irmãos, eles estavam no chão, enquanto
o lenço que estava na cabeça de Jesus, os corpos eles não ficavam em caixões de madeira, eles eram enrolados em lençóis, e eles pegavam um lenço e enrolavam a cabeça. O lenço ele estava tirado e colocado num canto separado. Quer dizer, houve um cuidado. É como se a pessoa saísse da sua cama e arrumasse a cama, né? Sabe, quando você levanta de manhã, você pega e arruma a cama. Dobra os lençóis, dobra o cobertor, né, edredom, arruma o travesseiro, você deixa a sua cama arrumada. Quando Pedro entrou no sepulcro, ele viu o sepulcro arrumado. Não, um ladrão não deixaria um sepulcro arrumado. Aí nós lemos então aqui no versículo 8, que o outro discípulo, que era João, o discípulo que Jesus amava, que chegara primeiro ao sepulcro, viu, ele entrou, né? Ele viu e ele creu. Ele viu e ele creu. No que João creu? João creu que Jesus havia ressuscitado. Maria pensava que o corpo de Jesus havia sido roubado. Pedro viu, mas não entendeu. João também viu, mas João creu. E por que João creu? Você vai se lembrar que quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que aconteceu? Vai lá em João 11:44. Pega a sua Bíblia e volta um pouquinho aí. João 11:44. Olha o que diz. 43 primeiro. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, ele sai do túmulo todo enrolado naquilo que simbolizava a morte. Aqueles panos, aqueles lençóis. Por que aconteceu isso com Lázaro? Porque Lázaro voltou a morrer depois. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, certo? Mas algum tempo depois Lázaro morreu novamente. Jesus não. Jesus deixou aqueles lençóis e aquele lenço no túmulo porque ele não ia voltar mais para o túmulo. Um dia, meus irmãos, nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer também. Assim como Jesus morreu e foi sepultado, nós vamos ser sepultados também. Você se lembra no domingo passado o que eu disse? Velórios não são um momento de alegria. Momento de tristeza. Momento que a gente se lembra do fim, do nosso fim. Mas para o crente, a morte não é o fim de todas as coisas. A morte para o crente não tem a palavra final, porque com a ressurreição de Jesus nós também iremos ressuscitar. Olha lá 1 Coríntios 15, que nós já lemos, né? 1 Coríntios 15, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, as pessoas sem Cristo, elas pensam que elas vão viver essa vida, vão aproveitar essa vida e vão morrer e acabou. Não acreditam na vida eterna, ou não sabem o que é vida eterna. Por isso que Paulo aqui, ele vai dizer o seguinte: no que você coloca a sua esperança? Nossa esperança é em Cristo. Então você crê em Jesus Cristo, você é um cristão. Qual é a sua esperança? Bom, a minha esperança é que Deus me dê um casamento feliz. A minha esperança é que Deus me dê filhos obedientes. A minha esperança é que Deus me dê um bom emprego, com um bom salário. A minha esperança é que eu possa estudar e me formar. A minha esperança é não ficar doente, é ter saúde. A minha esperança é que os meus pais tenham uma vida longa e eu possa cuidar deles. Qual é a sua esperança? O texto bíblico aqui nos diz em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, você pode ter esperanças para esta vida. Você pode esperar construir uma casa, casar,
ter filho, você pode esperar ter um bom emprego, mas se você espera só, ele diz aqui, apenas só isso, então você é uma pessoa infeliz. E não é só infeliz, ele diz os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança em Cristo não está aqui. É o que eu tenho sempre falado, meus irmãos, a nossa casa não é aqui. A nossa casa, meus irmãos, é a nova terra, o novo céu. Então, veja, mesmo que você não tenha os seus sonhos realizados, essa não é a sua esperança. A sua esperança é estar com Cristo. A sua esperança é ter o seu corpo, mesmo que ele fique doente, mesmo que ele fique enfermo, mesmo que ele envelheça, mesmo que ele fique feio, mesmo que você sofra um acidente, perca um membro. A sua esperança é que esse corpo um dia vai ressuscitar. Vai ser um corpo novo. Se você usa óculos, você não vai precisar mais de óculos. Se o seu cabelo caiu, ele vai crescer de novo. Se você tem alguma enfermidade que não tem cura, não vai ter mais essa enfermidade. O seu corpo vai ser perfeito. Por quê? Porque o corpo de Cristo ressurreto é perfeito, é glorioso, é glorificado. O nosso corpo também vai ser assim. Por isso aqui que em 1 Coríntios 15, 23, ele diz que os que são de Cristo também vão ressuscitar. Então, meus irmãos, essa é a base da nossa fé, que assim como Cristo ressuscitou e vive, nós também um dia teremos corpos ressuscitados e vivos.